bora pra nossa análise de primeiras impressões do episódio final da segunda temporada de House of the Dragon. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora pra nossa análise de primeiras impressões do episódio final da segunda temporada de House of the Dragon. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que tem spoilers do episódio aqui, então se você ainda não assistiu, vai lá no HBO, assiste e depois volta pra cá e fiquem tranquilos que não tem spoiler dos livros. A gente não vai falar nada do que acontece no futuro da série aqui dos livros, só vamos falar exatamente do que foi mostrado neste episódio, começando em Essos. O Tyland Lannister foi para Essos para conseguir os navios da Triarquia, para conseguir rivalizar com a força da frota Velaryon. Então, em Westeros, a grande força naval são os Velaryon. Quem poderia rivalizar com eles seriam os Lannister e os Greyjoy, talvez juntos ali, né? Porque separados ainda os Velaryon teriam vantagem. E eles não conseguiram o apoio dos Greyjoy, os Lannister sozinhos não têm a mínima chance contra os Velaryon. Então o Tyland, que é o mestre dos navios da coroa do Aegon, foi até Essos a mando do Aemond, né, para conseguir estes navios. E ele chega lá e tem que se provar para Lohar, que é a pessoa que controla todos esses navios, né, a pessoa que capitaneia todos os navios da Triarquia. Ele consegue o respeito de Lohar, né? E aí ele conquista essa frota, então equilibrando essas forças navais com a Rhaenyra. Uma coisa bem legal que a gente teve aqui foi uma referenciazinha pra gente, nós fãs de Game of Thrones, que Lohar chama o Tyland de Tywin Lannister. Tywin Lannister, pra quem não lembra, é o pai do Tyrion, Jaime e da Cersei. Então assim, pra eles lá era só uma pessoa confundindo o nome do Tyland. Pra gente é uma referência de algo que acontecerá cronologicamente no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, cerca de 200 anos depois, né? Tywin Lannister, provavelmente o Lannister mais grandioso de toda a história desta casa. Então esse ponto aqui é bem legal, e uma outra parada muito boa que eu gostei aqui é que eles mostraram um pouco dessa cultura facial de Essos, né? Das pessoas pintando as barbas, os cabelos, barba azul, cabelo laranja e tudo mais. Uma coisa que Game of Thrones não fez. Talvez eles ficaram com medo de abraçar tanto a fantasia nesse sentido, né, e deixaram isso pra lá, mas aqui em House of the Dragon eles já abraçam mesmo e colocam essas pessoas com as barbas pintadas. A Daenerys passou boa parte do tempo dela em Essos. O Daario Naharis, que é um cara que acompanha ela basicamente todo o tempo que ela tá em Essos ali, tem essas barbas coloridas nos livros, e na série eles não fizeram isso, mas aqui em House of the Dragon fizeram, e eu gostei bem de como eles mostram toda essa cultura de Essos, das cidades livres. Eu achei bem legal mesmo. Então mais um ponto para essa adaptação. Nesse sentido eles foram muito bem, e os verdes então conseguem um equilíbrio naval em relação à frota Velaryon da Rhaenyra. Agora a gente volta para Westeros com o Aemond puto, a Vhagar puta e uma cidade, uma região ali pegando fogo. O que aconteceu? O Aemond simplesmente extravasou a raiva e a frustração dele de agora ver que o dragão dele já não é mais o suficiente para ganhar da Rhaenyra na força. Ele extravasou nos plebeus, ele extravasou numa cidade, ele extravasou em pessoas. Ele simplesmente, para se sentir mais poderoso, ao que a Alicent fala ao longo do episódio, foi lá e queimou uma porrada de gente completamente indefesa que não tinha nada a ver com isso. Então realmente a gente vai vendo como o Aemond se aproxima muito de Maegor o Cruel, e estava caminhando a passos largos para, caso ele tivesse realmente esse poder, se tornar o pior rei da história de Westeros. E aqui esse episódio dá uma caída grande no Aemond, né? Todo mundo ao longo do episódio, vamos falar dele aqui direto, todo mundo ao longo do episódio vai soltando a mão dele, né? Então o Aemond ele tinha todos ali meio que pra ele, né? A gente viu o conselho respeitando muito ele, só que aqui ele meio que abandona o povo, né? Ele fala lá pra impedir que navios entrem e saem, aí o cara fala, mas o povo só tá tirando alimento do peixe. Aí o Aemond fala, que se lasque, todo mundo tem que fazer sacrifício. Então as pessoas vão vendo que ele não tá nem aí pra nada. A única coisa que ele mantém ele vivo é essa necessidade de se mostrar o mais forte, né? Então a única coisa que move o Aemond é isso. Eu sou mais forte, eu vou provar. Ele não tá nem aí pra povo, ele não tá nem aí pra família dele, ele não tá nem aí pra nada, né? Alguns vazamentos tinham saído dizendo que o Aemond ia tentar governar para a família e que a Helaena veria isso e tentaria ajudá-lo, mas nada disso se concretizou. Ele não é essa pessoa, ele é alguém que só quer mostrar que é o mais forte. E aqui vai todo mundo soltando a mão dele, até que no final, mais pro final do episódio, a Helaena é a última a soltar a mão dele, e aí a gente vê ele chorando. Ela é a pessoa que realmente tinha a capacidade de fazê-lo chorar, a pessoa mais próxima a ele, né? Ele não tinha respeito nenhum pela Alicent mais, ele tentou matar o irmão dele, o Aegon. Então a única família que ele tinha ali realmente era a Helaena. E quando ela também meio que larga a mão dele, a gente vai falar da cena da Helaena mais pra frente, que ela é um personagem chave nesse episódio, mas especificamente falando dela com o Aemond aqui,
aqui, ela larga completamente a mão dele, deixa ele chorando e ainda faz uma profecia, né, de que ele será engolido pelo olho de Deus. Quem vai reinar é o Aegon sentará num trono de madeira, é bem importante a gente ver isso aqui, não é um trono de ferro que ela cita, é um trono de madeira, e você estará morto. Então ela meio que prevê a morte do Aemond. No começo dessa temporada, a Alice previu a morte do Daemon, e no final a Helaena prevê a morte do Aemond. Eu achei isso sensacional. You will die in this place. E aí nós temos o Aegon conversando com o Larys Strong. Larys Strong, muito sábio, tirou todo o ouro que ele tinha lá e mandou pra Braavos. Então ele tá querendo levar o Aegon lá pra Essos também, pra ele se proteger. Sempre bom fazer esse paralelo com a Daenerys, porque quando tava rolando a rebelião de Robert, a rebelião do Robert, né, onde o Robert tirou o Rei Louco do poder ali, matou o Rhaegar e tudo mais, a Daenerys estava em Westeros e foi se refugiar em Essos. A Rhaenyra, o primeiro porto seguro que ela vê para os filhos dela, que são crianças demais para se envolver nessa guerra, é mandá-los para Essos. Então Essos, o continente vizinho, é uma fonte de poder para os verdes também, que eles foram buscar uma frota naval, mas é uma fonte de refúgio também para aqueles que querem sair dessa guerra, né? Então todo mundo vai para Essos, que é o continente perto, mas um continente alheio a tudo isso, e um continente que também tem os seus pontos de abrigo, né? Então a Rhaenyra conseguiu um abrigo em Pentos, enquanto para os filhos dela, enquanto o Aegon tem um abrigo em Braavos, porque o Larys mandou dinheiro para lá, tá no banco de Braavos, que é um banco que a gente vê em Game of Thrones também. Então é bem legal ver como isso funciona. E nessa conversa do Aegon com o Larys, a gente tem alguns pontos muito engraçados, né? Ele fala que ele tá sem, né? Então, tipo, era a coisa que ele mais usava, né? Ele não usava a cabeça, essa cabeça ele não usava, a que ele usava acabou indo pro saco, né? Então é bem engraçado essa parte. E um ponto bem legal é que o Larys usa o que ele sabe que o Aegon mais é movido por, né? Ele sabe que o Aegon, ele sempre foi movido pelo ego dele também, né? Então no começo da temporada a gente tem os amigos dele babando ele, falando qual vai ser o seu nome de rei? Aegon o Magnânimo, Aegon o Tananã de Dragão, né? O que ele não tem mais. E o Larys vai pra isso. A gente vai pra Braavos, a gente vai pra Essos, espera essa guerra aqui chegar num ponto de que não tem mais volta e você retorna como o pacificador, o salvador, aquele que vai reerguer o povo e tudo mais, né? Então ele dá diversos nomes pro Aegon e o Aegon escolhe um nome para ele próprio, o Deleite do Reino. Quem era Deleite do Reino quando nasceu era a Rhaenyra, algo que o Aegon nunca foi. Ele sempre foi visto como um herdeiro, enquanto a Rhaenyra, quando ela nasceu, ela era vista e chamada como Deleite do Reino, assim como diversas princesas Targaryen ao longo das eras, né? Então é bem legal ver isso, que o que o Aegon mais almeja nesse momento é ser o que a Rhaenyra foi, enquanto o que a Rhaenyra mais almeja nesse momento é ter o posto que é dela de direito e que está com o Aegon neste ponto. Nós temos um outro ponto aqui do episódio que eu achei bem cansativo, acho que podia ter sido resolvido de uma maneira mais dinâmica, que é o da Rhaena caçando, né, tentando encontrar o roubo-ovelha para que ela tenha o seu dragão. Então a gente vê ela passando fome, passando sede, passando frio, não dormindo, tentando rastrear esse dragão, e aí só no final do episódio ela encontra o roubo-ovelha ali comendo algumas ovelhas, eles se encaram e acaba aí. Eu acreditava que essa temporada acabaria com ela já tendo domado este dragão, mas não. E pelo tempo que se passou, sim, os filhos da Rhaenyra já estão em Pentos, tá? Eu achei que ela ia domar o dragão e mantê-los ali perto dela, mas não, eles já foram embora. Não sei se eles já chegaram em Pentos, se eles estão no caminho para ir para Essos, mas eles já vazaram do vale, porque ela tava passando sede, tava toda ferrada. Então passaram alguns dias ali com ela tentando rastrear o dragão. O ninho é grande, né? O dragão, por maior que ele seja também, não é fácil de achar. Ela consegue achar no final, a gente teve um vislumbre, achei bonito, pelo pouco que eu vi ali do Roubo-Ovelha. Roubo-Ovelha é descrito como um dragão feio, né? Mas eu achei bonito, achei imponente e tudo mais. Só que a gente não teve muito dele, assim como a Tessarion, a Rainha Azul, o dragão do Daeron. O Daeron não tem um ator escalado, então ele ainda não ia aparecer. E a Tessarion só aparece acompanhando o exército Hightower. Então esses dois dragões que eu achei que apareceriam mais no episódio, eles são mostrados mais em flashes. Tudo preparando para a próxima temporada, que é onde o bicho realmente, aparentemente, vai pegar. E aqui nós temos, a gente vai dar uma aceleradinha em alguns pontos para focar muito ali na parte do Daemon, né? Algumas visões dele e também no que essa temporada deixa em aberto para a temporada seguinte que deve chegar em 2026. Bom, primeiro, nós temos aqui as sementes, né, mostrando um pouco da sua personalidade. O Hugh tá ali tentando manter mais as aparências, tentando fazer valer o posto que ele tá. O Ulf tá pros caralho, né? Uma pessoa completamente desagradável. Ele não reconhece o Jace, começa a peitar o Jace. Aí quando o Hugh fala,
é o príncipe. Ele vai e abraça, porque lembrando no começo da temporada, ele se dizia ali o tio da rainha verdadeira e legítima Rhaenyra, então ele teria um carinho pelo Jace, mas isso logo acaba. Ele não tem respeito nenhum, nem pela Rhaenyra, nem pelo Jace aqui, e a postura do Ulf foi a que mais me incomodou nesse episódio. É bem legal ver como o Adam e a Rhaenyra já estão próximos, né? É bem legal ver como o Hugh também está tentando lidar com toda essa situação, mas também priorizando sempre o povo. E é bem chato ver o Ulf. O Ulf era a pessoa que eu tava mais gostando desses aí, tirando o Adam, né? O Adam sempre foi muito legal, mas entre o Hugh e o Ulf, eu tava gostando mais do Ulf. Só que nesse episódio, completamente, sei lá, péssimo. Tá ligado? Deplorável tudo que a gente viu dele, enquanto o Hugh me deixou com um pouco mais de esperança, achei ele mais daorinha aqui. E aí, enquanto eles estão nesse jantar das sementes, né, a Baela de novo consegue mostrar pro Jace a razão, ela mostrou a razão pro Corlys no começo da temporada, e agora ela mostra pro Jace, sempre sabendo muito bem como conduzir as situações, ela consegue fazer com que o Jace vá para o jantar, e aí no meio desse jantar, onde a Rhaenyra tá ali vendo meio que se as pessoas vão ser leais a ela ou não, tentando se impor como rainha, chega uma carta do Simon Strong falando pra Rhaenyra que ele teme uma traição. E aí a gente vai pra Harrenhal. Vocês lembram que a Rhaenyra tinha mandado aquele mais machista dos conselheiros dela para Harrenhal pra controlar o Daemon. Ela falou pra ele, eu sei que você é fiel a mim, então vai lá, vê se o Daemon não tá pensando em me trair, né? E controla ele pra que ele lembre-se da lealdade dele a mim. E o cara faz isso, né? Então ela se livrou de um cara que tava atrapalhando ela no conselho porque ele só falava besteira. Ele só realmente colocava as outras pessoas contra ela e colocava a liderança dela em xeque para falar com o Daemon, para manter o Daemon na linha, né? E ali eu achei que ela tinha passado muito, tipo, eu sou sua rainha, e que ele tinha entendido. Eu realmente achei, tanto que eu falo disso no nosso Falar Morgulhos do podcast, né? Que eu falei, porra, o cara entendeu que a rainha, quem manda ali é ela e não vai fazer nada. Mas não foi isso que aconteceu. Ele chega pro Daemon, mostrando ainda que ele é um baita de um machista e fala... Enquanto você estava aqui buscando o seu exército, montando esse grandioso exército, a Rhaenyra estava titubeando. Ela não sabia o que fazer. Ela tem boas intenções, mas a gente precisa de um rei. E o Daemon olha para ele e fala, você é um belo de um traíra. Então, aqui a gente tem também aquilo que as visões do Daemon estavam caminhando para acontecer. Ele finalmente vendo que o peso da coroa é demais para ele. Ele não tem essa personalidade. E aceitando a Rhaenyra como a rainha dele. Isso antes das visões que ele tem ali no represeiro, na Árvore Coração, tá? Daqui a pouco a gente chega nisso. Eu achei que o Daemon mataria esse cara. Porque o cara tava conspirando contra a Rhaenyra na frente do Daemon. E o Daemon de antigamente certamente faria isso. Mas esse Daemon se mostrou um pouco mais contido. Tanto que no momento que a Rhaenyra chega lá pra falar com o Daemon... Eu achei que o Daemon ia estar carregando a cabeça do cara e falar, ó, traíra aí, porque não dá pra gente ver a mão dele, ele passa sempre com muita gente perto, aí quando vai virar a câmera só mostra daqui pra cima, pelas costas, então eu achei que ele tava segurando a cabeça do cara, mas depois a gente vê o cara ali do ladinho, né, mas é bem legal toda essa situação. O Simon ouviu os dois conspirando, ficou com medo que o Daemon fosse aceitar isso porque ele viu o Daemon falando, jurem a mim, eu sou o rei, e o Simon sempre lembrando, você é o rei consorte e tudo mais. Então... Nesse momento, o Simon mandou a cartinha pra Rhaenyra, ela pegou o Adam pra ir com 2 dragões, porque se o Caraxes quisesse realmente lutar, ela teria 2 dragões do lado dela. E essa cena é bem legal. Pra galera que fica fazendo as fanfics dos dragões, a gente viu a Syrax chegando com o amante dela pra chamar o marido de volta. Tá ligado? O Caraxes lá dormindo, aí chega a Syrax e o Sea-Smoke gritando pra ele, ele acorda, já começa a fazer aqueles barulhos dele incríveis lá. E essa cena toda foi fantástica, a gente tava querendo ver mais de Emma Darcy junto com Matt Smith na série, e a gente teve uma cena fantástica dos dois juntos. A Rhaenyra chega, o Simon encontra ela e fala, eu achei que tinha risco de sim haver uma traição aqui, mas vem ver, vem comigo. E aí a Rhaenyra entra, o exército que o Daemon montou, um baita de um exército em Harrenhal. Lá ele chega como o rei deste exército, o líder, né? Essas pessoas juraram a mim. E a Rhaenyra dá um passo para trás, meio com medo da traição que aparentemente viria. E fala, mas para quem você jurou? E o meu irmão na hora já se atentou e falou, essa cena, lembra a cena da primeira temporada? De quando o Daemon conquistou os degraus. Então, na primeira temporada, o Viserys estava lidando com a Guerra dos Degraus e ele não queria se envolver muito. Aí o Daemon foi lá junto com o Corlys, ganhou a guerra, recebeu a coroa de o Rei dos Degraus por conta da conquista dele ali. E ele chega perante o Viserys, né? E o Viserys fala, te chamam de Rei dos Degraus. E aí o Daemon meio que, tipo, dá um pouco, por um segundo ou dois a entender, porque ele gosta de brincar com o irmão e com a esposa, que ele realmente ia se opor. Ele fala, eu sou rei mesmo. E aí, vai fazer o quê?
mas o Daemon logo se ajoelha pro Viserys, joga a coroa, joga o martelo do Kragas Dahar e fala: adicione ao trono, que o trono é feito pelas armas dos derrotados pelos Targaryen. E aqui é a mesma coisa. O Daemon chega na frente da Rhaenyra como se ele fosse mesmo declarar uma traição, mas ele logo se ajoelha e proclama ela como a rainha dele, né? E é muito bom ver eles conversando em Valyriano. Isso aqui já tudo depois da visão que ele teve, né? Porque ele teve a visão que mostra tudo pra ele em relação à canção de Gelo e Fogo, ao príncipe que foi prometido. E aí ele começa a conversar com a Rhaenyra em alto valyriano, sensacional, fala tudo o que ele viu e se ajoelha perante ela. E aí depois eles têm uma leve breguinha de casal que ela fala: se você me deixar de novo eu te mato. E aí ele fala: eu tentei, não consegui, não ousarei. Então achei bem legal toda essa situação. E agora falando disso, da visão do Daemon, qual que é a cena? Tem uma teoria meio bizarra e bem absurda de que o Daemon seria o Rei da Noite. Isso não vai acontecer, tá, gente? Mas aqui basicamente o que rola? No episódio da semana passada ou retrasada, ou é o 7 ou 6, a Alicent fala pro Daemon que eles são peões em um jogo muito maior, em um jogo que não acaba aqui e não começou aqui. Um jogo que vem muito de antes e que vai durar muito depois. E aqui, nesse episódio, a Alicent finalmente mostra tudo isso pro Daemon. Então, todo esse tempo ele estava sendo preparado para abrir a mente. Tanto que quando a Alicent chama ele, ela fala: eu tô indo pro bosque, né? E depois ela começa a falar: ó, eu vou te mostrar um negócio, não brinca, né? Não seja descrente, porque ele nunca acreditou nas visões do Viserys, ele achava uma baboseira. Quando a Rhaenyra cita pra ele na primeira temporada, ele enforca ela. Então assim, ele nunca acreditou nisso tudo. Ele tava negando isso tudo até o final, até o episódio 5 ou 6 aqui dessa temporada, quando ele pega o Simon e fala: ó, vocês estão brincando comigo, essa baboseira de visão aqui, não sei o que. Só que agora não mais. Ele já viu bizarrice o suficiente, ele já entendeu coisas o suficiente. No episódio da semana passada, inclusive, ele conversa com o Viserys normalmente, sabendo que o Viserys não é real, né? Então ele já estava meio imerso em toda essa situação e acreditando neste poder dos deuses antigos, os represeiros dessas árvores de Huston principalmente. E aí a Alicent então vê que ele está preparado para aceitar as coisas que ele irá ver e leva ele a uma árvore coração. Para quem não lembra, o Bran consegue ver a história de tudo que passou pelas árvores, de tudo que acontecerá, de tudo que aconteceu e de tudo que estava acontecendo, presente, passado e futuro. E é isso que a Alicent faz aqui com o Daemon. Ela leva ele até um desses pontos e coloca ele para ver a canção de Gelo e Fogo, o inverno que está chegando, os White Walkers e o perigo que vem do norte além da muralha. A canção de Gelo e Fogo, a profecia que o Viserys passou para Daenerys. E aqui a gente tem uma parada muito louca. O Daemon vendo ali o Rei da Noite. Tem gente achando que o Daemon é o Rei da Noite, isso não faz sentido nenhum. Isso não vai acontecer. O Daemon vê o Brynden Rivers, que é o Corvo de Três Olhos. Alguém que a gente vai ver caso a gente possa algum dia ver uma adaptação também da Rebelião Blackfyre, que é outro dos grandes eventos da história da dinastia Targaryen ao longo de Westeros, né? O Brynden Rivers é o Corvo de Três Olhos, aquele mesmo que mais velhinho treina o Bran, né? Para o Bran se tornar essa entidade poderosa que tudo vê, que vê presente, passado e futuro. Então o Daemon vê a ameaça do norte, vê o Corvo de Três Olhos e vê a Daenerys. Um ponto interessante é que o Brynden Rivers é um Targaryen, certo? Ele é um bastardo Targaryen, mas ele é um Targaryen. A Daenerys também. E aí ele vê esse Rei da Noite. A gente não sabe se é o mesmo Rei da Noite que a gente viu em Game of Thrones sendo transformado, que aquele cara claramente não era o Daemon e claramente não era um Targaryen, ou se é um outro Rei da Noite. Talvez eles renasçam o Rei da Noite, eles façam algum malabarismo pra anular aquele final de Game of Thrones e retomar essa história. Não sei o que vai rolar aqui. Mas basicamente o que o Daemon viu é a visão completa. Toda essa canção de Gelo e Fogo, né, o surgimento da Daenerys ali saindo das cinzas com os dragões dela, foi uma coisa fantástica, uma cena linda, eu arrepiei inteiro nesse momento. O Brynden Rivers eu achei bem legal, que ele também é um dos maiores Targaryen, um bastardo, mas ele é um dos maiores Targaryen de toda a história, o cara é brabo, brabo, brabo. Um outro ponto é que quando ele chega no bosque junto com a Alicent, parece ter uma pessoa com um chifre de cervo correndo pra trás do represeiro, e me veio na hora um Baratheon. E aí como a gente vê que ele tá olhando, tá tendo visões de uma história muito mais distante, poderia até ser uma representação do Robert, que foi a maior ameaça a toda a dinastia Targaryen de toda a história de Westeros, né? E também nós temos nessas visões um dragão completamente destruído. Meu primeiro instinto foi de achar que era o Drogon morto, né? Mas eu acho que não é isso. E aí depois, olhando essa imagem com um pouco mais de calma, ainda não tive tanta calma assim, verei melhor.
parece que, sei lá, tem várias lesões de vários dragões, pode simbolizar, ser um dragão simbolizando o fim de todos os dragões. E o ponto aqui é que ele vê também a Rhaenyra no trono, então ele sabe que meio que ele tem que colocar a Rhaenyra no trono de ferro para que isso aconteça, para que um Targaryen se sente ali, o Targaryen tem que ser ela naquele momento, para que no futuro o príncipe que foi prometido possa salvar todo mundo. E essa série também coloca a Daenerys como o príncipe que foi prometido. Nada de Jon Snow, não é dele a canção de Gelo e Fogo, é dela, aparentemente, tá? Porque eles mostram a Daenerys como esse símbolo, o Azor Ahai, aquele que vai surgir das cinzas. Então achei bem legal tudo isso, ele vendo que ele tem que colocar a Rhaenyra no trono, e aí ele fica mais convencido de que é ela que tem que estar ali, que ele tem que fazer tudo pra ela, porque agora ele já se aceitou como apenas uma peça neste tabuleiro. A Rhaenyra também é uma peça. As peças desse tabuleiro todas vão levar a Daenerys contra o Rei da Noite, não para o Bran acabar no trono, porque a gente esquece isso, tá? Mas para algo que o Martin talvez esteja trabalhando tanto nos livros quanto possivelmente uma redenção para o universo das séries, né? Mostrar que o verdadeiro Rei da Noite ainda tá vivo, que o verdadeiro exército do inverno ainda tá vivo, que a Daenerys ainda pode sobreviver também, sabe? Dá um jeito aí, um malabarismo, porque eles fizeram uma cagada ali que atrapalha tudo isso. Mas vamos esquecer esse ponto e focar nesse lore todo que é muito grandioso da canção de Gelo e Fogo. E um ponto impactante aqui que eu falei que a Helaena seria importante pro episódio é que a Helaena aparece conversando com o Daemon mais pro final da visão dele, né? E ela meio que conclui a mensagem, e quando a gente sai da visão do Daemon, a gente vê a Helaena em Porto Real terminando a frase que ela estava falando para o Daemon em Harrenhal. Então assim, aqui as visões e os poderes da Helaena meio que me surpreenderam. Eu não sei qual que é a relação dela com a Alice, se a Alice é uma manifestação dela, se tudo isso foi ela meio que guiando o Daemon para onde ela queria que ele fosse, ou se é apenas uma conexão das duas, é o ponto onde ela conseguiu encontrar o Daemon e conversar com ele. Mas eu gostei demais de ver que a Helaena ela tem uma noção de todo esse grande círculo. Ela sabe tudo o que está acontecendo. E aí a gente tem o Daemon vendo e concluindo tudo isso, a gente tem essa visão clara, talvez sim o Rei da Noite seja um Targaryen mesmo, porque o Brynden Rivers é mostrado e a Daenerys também, mas a gente vai falar mais disso em um outro vídeo separado ao longo da semana, então já ativa o sininho. Agora falando de novo da Helaena, dessa vez com o Aemond, né, ela fala... o Daemon vê a Rhaenyra no Trono de Ferro, a Helaena fala pro Daemon que ele sabe o que ele tem que fazer, então basicamente ela tá dizendo que o Daemon tem que colocar a Rhaenyra no Trono de Ferro, e em conversa com o Aemond, ela fala que o Aegon estará num trono de madeira. O trono de madeira, aparentemente, ou pode ser essa liteira que ele tá sendo carregado, né, lá pra Essos, ou pode ser o trono de pedra do dragão. Eu não sei se aquele material, o trono que a Rhaenyra estava sentada, é um trono de madeira, mas acredito que sim. Então realmente pode ser a Helaena mexendo os peões para que a Rhaenyra chegue ao trono de ferro e o Aegon chegue ao trono de pedra do dragão. Ela coloque esses peões dela, né? Porque a Helaena aqui aparentemente surge como a maior jogadora de todas, ela que está mexendo os peões de Westeros, coloque eles aonde ela quer que eles estejam. Então a temporada começa e a abertura mostra isso, com a Rhaenyra no trono de pedra do dragão, um trono aparentemente de madeira, e o Aegon no trono de ferro. E no final nós temos o Daemon vendo a Rhaenyra no trono de ferro e a Helaena dizendo que o Aegon reinará em um trono de madeira. Pontos interessantes, a Helaena também viu o Aemond tentando matar o Aegon. Não é que ele estava fisicamente lá, mas essa habilidade dela das profecias, né, os sonhos proféticos que os Targaryen têm, aparentemente o da Helaena é um pouco superior ao que o Viserys tinha também. É uma parada bizarra, né? Então ela também se assemelha muito a esses videntes verdes, essas pessoas que conseguem ter essas visões através das árvores coração. Não sei se ela mescla os poderes que ela tem da origem valeriana dos Targaryen, os sonhos proféticos que vêm desde a antiga Valíria, desde Daenerys a Sonhadora e até antes dela, muito antes dela, com as habilidades também dos deuses antigos que vivem nos represeiros e em Westeros. Eu não sei se ela conseguiu chegar em Westeros, nasceu em Westeros, né, e conseguiu, por ter esse lado dos Hightower e esse lado dos Targaryen, conseguiu meio que mesclar essas duas habilidades e se tornar um poder absurdo, talvez. Mas aqui ela mostra que ela é bizarra. Então ela viu o que o Aemond fez e ela faz ele chorar, né? Porque ele tentou enganar todo mundo, ele fala que ele não fez nada disso, que não sei o que. Ela fala, eu vi você fazendo, né? Então ali ele não tem mais argumento e contra ela ele não vai fazer nada. Ele não vai ameaçar a Helaena como ele ameaçou o Aegon. Ele não vai tentar matar a Helaena como ele tentou matar o Aegon. E até se ele tentasse, ela fala, não vai mudar. A sua história acaba no olho de Deus.
Quando Aegon reinar no trono de madeira, você estará morto. Então acabou ali, não tem conversa. E agora, mais uns pontos interessantes do episódio. A gente teve a Alicent e a Rhaenyra aqui conversando. A Alicent meio que aceita, sim, dar o Aegon, né? Permitir que o Aegon morra para que essa guerra acabe de uma vez, porque senão ele ia acabar morrendo de outro jeito. E assim, ela realmente foi sincera, só que ela nem imagina que o Aegon tá conspirando para fugir, tá? Ela não faz ideia disso. Nós temos também uma coisa ser legal das duas estarem usando a mesma cor de vestido. Uma coisa que a Vit falou no nosso podcast da semana passada é que a Alicent volta a usar azul aos poucos nessa temporada. Então, na primeira temporada, quando ela ainda era uma criança simplesmente amiga da Rhaenyra, ela usava mais vestidos azuis. Aí depois ela casa com o Viserys, ela começa a usar as cores Targaryen pelo Viserys. Depois ela é influenciada pelo pai dela, ela começa a usar as cores dos Hightower, o verde dos Hightower pelo Otto. E depois ela continua usando as cores do Hightower pelo Aegon, né? Porque o banner lá, a bandeira do Aegon, ela é verde e dourada. Então, as cores dela, Alicent, como Alicent, pura Alicent, são as cores azuis, os azulados. Enquanto ela para o Otto era o verde, ela pro Aegon é o verde, ela pro Viserys era o preto e o vermelho, as cores da casa Targaryen. E agora ela tá voltando a ser mais ela mesma, e nesse ponto ela se sente completamente sozinha. Enquanto a Rhaenyra usa o azul, porque é a casa da mãe dela, Aemma Arryn, né? A gente tá vendo a Lady Arryn aí também com os vestidos lindos azuis, e o pijama da Rhaenyra sempre foi esse azul. Então é bem legal ver que as duas se encontram com a mesma cor, né, na mesma sintonia. Aí foi bem legal também esse ponto. Foi uma conversa meio que a Rhaenyra também não sabia porque estava acontecendo, mas a Alicent depois mostrou que ela quer acabar com isso de uma vez por todas, reconheceu o peso dos erros dela, e o peso é perder o Aegon para que ela consiga alcançar essa paz, e ela aceita, vida que segue. E aí a gente vai vendo esses peões se posicionando. A gente também tem uma conversa muito forte do Corlys com o Alyn. O Alyn falou uma verdade aqui pesadíssima, e vai ser muito difícil o Corlys convencê-lo a se tornar o herdeiro dele. Porque ele fala, ó, eu ficava trabalhando desde madrugada até o final da tarde pra ter o que comer no frio, no calor, em qualquer condição, enquanto eu vi o meu pai passar com o filho legítimo dele, com a filha legítima dele, comprando docinho, né, comida de sobra, pra comer na frente da lareira, bastante coberto com peles e tudo mais, e agora que os herdeiros dele morreram, ele vem atrás de mim? Então, tipo, foi bem pesado, sabe? E ele completa falando, eu vou te servir com honra porque eu sou uma pessoa honrada, mas não venha me pedir mais nada além disso. Então, tipo, é basicamente, não venha me pedir pra ser o seu herdeiro agora que os seus outros herdeiros foram mortos, tá bom? Porque não é assim que funciona. Foi uma conversa bem pesada. E aí, depois no final do episódio, quando os peões já vão se posicionando pra batalha, a gente vê os dois indo para o navio do Corlys, o navio que se chamava Serpente Marinha e agora se chama Rainha, que nunca foi, uma homenagem a Rhaenys, e depois ele até reforça, tudo que eu estou fazendo agora é por ela, minha amada esposa, Rhaenys Targaryen, aquela que se foi junto com a Meerens ali na metade da temporada, num dos pontos altos aí dessa segunda temporada. A Rhaenyra fala pra Alicent, a história a terá como vilã uma rainha fria, e é exatamente isso que os livros transmitem, uma rainha fria, uma vilã em todos os sentidos. Então é bem legal a gente ver como eles conversam também com os livros, lembrando que os livros eles são narrados por personagens, então eles não são baseados em fatos, mas sim em contexto histórico. Dentro do universo das Crônicas de Fogo existem livros escritos por mestres, e este livro Fogo e Sangue se baseia nessas escrituras, então nas coisas que outras pessoas viram, ouviram dizer e relataram. Também é legal a Rhaenyra falar que a Alicent, se ela aceitar isso, vai ser visto como uma vilã fria, e ela concorda, e é isso que os livros realmente passam da personalidade da Alicent e do papel dela em toda essa guerra. A gente viu o Otto preso, não sei por quem, se fosse com a Rhaenyra ele já estava morto, não é pela Rhaenyra, então alguém pegou ele no meio do caminho, talvez vai usar de moeda de troca, mas a gente finalmente viu por que eles não estavam respondendo as cartas que estavam mandando para ele durante toda a temporada. A temporada toda, ela meio que diminui o Daemon e eleva o Aemond, né? Meio que colocando os dois em um patamar parecido. Só que ao fim dela, o Daemon termina muito maior do que o Aemond em todos os sentidos. Eu gosto muito disso também.
Esse episódio termina com essas peças se posicionando no tabuleiro. Então a Rhaenyra, no começo da temporada e por boa parte da temporada, ela tinha desvantagem de exército e de dragões. Ela tinha vantagem numérica de dragão, mas não tinha um dragão grande o suficiente para bater de frente com a Vhagar. O Caraxes estava lá dormindo em Harrenhal, a Meleys tentou, foi pega por 2 dragões e acabou morrendo. Então ela não tinha. Ela conseguiu isso com a semente de dragão. Ela conseguiu equiparar os números de exército com o Daemon conquistando Riverlands. E a única coisa que a Rhaenyra era superior era no mar. Era a frota naval dos Velaryon, e este foi o ponto que os verdes equilibraram com ela. Agora o jogo tá meio que pau a pau ali. A Rhaenyra ainda tem mais dragões, mas em termos de exércitos e em termos navais, os dois lados estão equiparados. E aí nós teremos todo esse conflito de fato começando na terceira temporada. A gente viu a Tessarion voando, o Daeron não é mostrado, não tem um ator escalado, terá na próxima temporada. A gente viu a Robovelha aqui ainda sem ser clamada pela rainha, isso deve acontecer também na próxima temporada, mas tudo indica que a próxima temporada vai ser de treta mesmo, porque agora sim os peões estão posicionados, as forças estão equilibradas e a guerra vai de fato explodir. A guerra já começou, a gente já teve grandes batalhas, a gente já teve morte de dragão, dragão contra dragão, um campo de fogo, né? E tudo isso acontecendo, mas agora as coisas estão se movendo de forma mais rápida. O Daemon saiu de Harrenhal, o Daemon já tem um exército para comandar e a gente vai ver tudo isso se desenrolando na terceira temporada, que deve voltar a ter sim 10 episódios. Quando a gente vê uma temporada menor, a gente já imagina que ela deve acabar num ponto preparatório. O que está acontecendo com o Urso, por exemplo, que não tem uma temporada menor, mas tem uma temporada que deveria ser gravada junto com a próxima. Quando eles gravam 2 temporadas juntas, você já sabe que uma vai ser meio que preparação para outra, né? E aqui no caso de House of the Dragon eles não gravaram as 2 juntas, mas eles gravaram essa menor justamente porque eles imaginavam terminar neste ponto para preparar todo o grande clímax para a terceira temporada. E aí eu acredito que a estrutura da série vai ser essa: a terceira temporada para mostrar o grande clímax, a grande resolução da guerra, e a quarta temporada para mostrar como é que as coisas vão ficar a partir disso tudo. Acredito que a guerra não vai terminar de fato na terceira, mas vai ficar um pouquinho sobrando para a quarta temporada resolver isso e ainda mostrar como é que o reino segue depois das peças acabarem, né? Deste jogo, desta dança dos dragões chegar ao fim. Sempre bom a gente lembrar que essa terceira temporada deve chegar em 2026 e a quarta temporada em 2028, mas nós não teremos anos sem universo de Game of Thrones, sem derivados, porque em 2025, ano que vem, nós teremos a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, a série que vai contar a história de Duncan o Alto e o seu escudeiro, o Egg. Essa série se passa cronologicamente entre Game of Thrones e House of the Dragon, então arredondando, 100 anos depois de House of the Dragon e 100 anos antes de Game of Thrones. Vai ser bem legal. Aqui não tem dragão, né? Mas vai ser uma parada mais intimista aí, digamos assim. Vai mostrar um cavaleiro, mas nós teremos esses derivados de Game of Thrones todos os anos. House of the Dragon alternando com Cavaleiro dos Sete Reinos, e tem outras séries em desenvolvimento que nós também falaremos delas em vídeos nessa semana. Então ativa o sininho, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e vai lá no Instagram, mandem as suas dúvidas que a gente vai responder tudo no nosso Falar Morgulhos, o nosso podcast que é gravado às terças-feiras e vai ao ar às quintas, tanto nos nossos agregadores de áudio quanto aqui também no YouTube, só com áudio, né? Sem vídeo, que a gente não grava a tela. É isso, pessoal. Muito obrigado, foi muito bom acompanhar essa jornada de segunda temporada com vocês. Continuem por aqui porque a gente vai continuar falando muito sobre House of the Dragon, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, com vídeos semanais e até 2, 3 por semana. Então não percam, é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.